E aí pessoal, beleza? Bom, vocês podem ver que agora temos câmera, temos luzes e temos ação aqui, beleza? Esse fundo horrível que eu prometo que vai talvez melhorar nas próximas. Esse recorte aqui está sendo feito em tempo real, então eu não estou fazendo isso na pós-produção, não vou fazer, até sei fazer, mas eu não tenho chroma key aqui para poder fazer isso. Estou fazendo só um recorte usando um software da NVIDIA, o NVIDIA Broadcast, que recomendo, muito bom usar ele. E eu estou testando essa nova maneira de gravar aqui, beleza? Já faz uns meses que eu estou usando a RTX 3050 da NVIDIA. A NVIDIA me deu essa placa. Eu fiz um unboxing dela e aí eu queria poder dar um retorno para vocês de como é essa placa e como tem sido trabalhar com ela nesses meses agora, que já fazem. O problema é que eu tinha começado a trabalhar no estúdio e o estúdio ele me toma um tempo e aí eu tava ainda me organizando melhor para poder conseguir fazer um dos meus trabalhos, porque eu não posso mostrar o trabalho do estúdio aqui para vocês, entendeu? Mas eu fiz um projeto, vou mostrar esse projeto para vocês. Essa semana eu peguei esse projeto e eu renderizei ele dentro do Maya, no Arnold Renderer. Tive que adaptar algumas coisas dele, porque são peças para propósitos diferentes, mas eu consegui levar ali pro Arnold, também vou mostrar para vocês como funciona, beleza? Vamos lá então. Bom, eu estou aqui no meu Maya, tá? No Arnold. Eu tenho aqui uma renderização, tá? Ela já está feita aqui, tá? Eu renderizei isso daqui em 4K. Vamos dar uma olhada de perto aqui. Renderizei em 4K, ok? Isso aqui foi só para testar, tá? Porque geralmente eu não renderizo em 4K, eu renderizo em 2K, no máximo em 3K, quando eu vou fazer algo para portfólio. Eu queria testar um pouco aqui o tempo e a qualidade do trabalho, porque eu gosto, né, assim, meu portfólio e o tipo de arte que eu faço tem muito dessa coisa de detalhezinhos e micro detalhes e sabe, coisas do tipo, pelinhos, né? Eu gosto muito de trabalhar esse tipo de coisa nos meus projetos. E aqui, lógico que em cima disso está aplicado também alguns efeitos para poder melhorar um pouco essa parte da renderização. Beleza? Então tem aqui duas versões da mesma render. Uma tá sem o denoiser, então ela tá um pouco mais granuladinha. Outra tá com um denoiser, tá? Então com o denoiser eu achei bem interessante porque ela manteve os detalhes aqui que eu queria, tá? Então essa render aqui ela demorou 37 minutos, tá? Mas ela tem uma qualidade muito alta. E se eu fosse fazer essa render usando a minha CPU, talvez eu demoraria talvez o triplo, 4 vezes mais o tempo, de repente, tá? E aí o que eu vou mostrar aqui para vocês? Deixa eu minimizar. Então aqui tá o meu projeto. Deixa eu voltar aqui para cá. Deixa eu mudar a câmera, colocar uma câmera que eu possa olhar aqui. Então como é que tá a minha cena aqui? Tem um ponto de luz apenas, tá? Tem outros aqui, mas eu acabei não usando eles, tá? Outra coisa, às vezes eu vou falar um pouco técnico, tá? Não sei qual vai ser o seu nível de experiência, de entendimento, tá bom? Mas futuros vídeos eu posso explicar um pouco mais disso, tá bom? O propósito aqui é mostrar o dia a dia do teu trabalho que você pode ter usando uma placa, tá bom? Agora, vamos lá. Por que NVIDIA? Por que uma placa da série RTX? Porque o que acontece? Dentro do software do Maya, por exemplo, se a gente for aqui no Render Settings e vir aqui em System, a gente tem aqui o Render Device, tá? Então aqui, ó, eu tenho CPU e GPU. Qual que é a diferença? É vantajoso ou não é vantajoso? Vou falar o meu ponto de vista, tá? A minha situação aqui, beleza? Eu moro numa cidade muito quente, tá? E se você começa a renderizar pela CPU, a temperatura da tua CPU vai subir, tá? Ela vai ficar mais alta e aí você pode perder a vida útil da tua CPU, você pode fazer o teu processador até queimar, dependendo do dia e da situação que você está renderizando. E quando você renderiza pela CPU, a GPU tua ela desliga. Ela só vai manter o básico ali do que você está usando.
Fora que você está ocupando quase todo o processamento que você tem para renderizar. Então, às vezes seu computador vai travar muito, vai ficar muito lento, você não vai conseguir fazer outras coisas. Quando você vai para a GPU, o que acontece? A CPU não vai esquentar, a GPU também não vai esquentar, porque, assim, essa GPU que eu estou usando, ela já é um pouco mais econômica na energia também. Tá? Não precisei nem trocar minha fonte quando eu recebi ela. Muito parecido com a que eu tinha antigamente, mas a que eu tinha antigamente era de uma outra marca que não tem suporte. E aí é que tá também. Produtos da NVIDIA têm suporte dentro de softwares profissionais. Tá? Eu já tive de outra marca, não fazia diferença nenhuma, porque a NVIDIA usa CUDA Cores, tá? Que é o processador que a NVIDIA usa para poder renderizar. O processador da GPU, tá? Agora, então os softwares, eles reconhecem esse tipo específico de processamento. Se você põe uma outra GPU, que não é da NVIDIA, ele provavelmente não vai reconhecer. Pode ter algum software que reconheça? Pode ter, mas eu não sei qual é. Eu uso Maya, eu uso ZBrush, eu uso Marmoset 2Bag. Tem sido os 3 softwares principais, um Photoshop ali da vida. Mas não sei se outros softwares vão ter a suporte, mas geralmente coisas da NVIDIA tem muito suporte para softwares que vão para o lado mais profissional, não só para o lado gamer, tá? Porque lógico, esses meses usando a placa, eu usei muito e joguei com ela também, porque eu sou um jogador também, gosto muito de jogar. Mas pro trabalho, isso daqui foi muito, muito legal, porque minha temperatura baixou, eu pude começar a deixar renderizando às vezes, sem preocupação de subir a temperatura, tá? E a velocidade aumentou também, tá? Por quê? Porque na hora que a gente renderiza, na CPU você está usando só aqueles processadores, aqueles núcleos da tua CPU, e no meu caso eu tenho 8 núcleos físicos e mais, acho que 8 núcleos digitais, não sei, acho que é assim que fala, mas e aí não dá muito certo, eu tenho que acabar, para não esquentar, eu tenho que acabar reduzindo o número de núcleos aqui, onde eu faço isso, deixa eu lembrar, aqui no Threads aqui, tá? Eu tenho que acabar vindo aqui no Threads e reduzir esse número das threads que vão funcionar e acaba ficando mais lento porque eu estou reduzindo o número de processamento, entendeu? Então assim, isso tudo vai contribuir para a tua CPU esquentar demais e ao mesmo tempo ela vai ficar mais lenta. GPU, qual que é a vantagem da GPU? E aí eu já vou dar as dicas aqui para vocês. Então, a gente abre aqui o Render Settings, aqui no Arnold, vem aqui em System GPU, tá bom? Eu gosto de habilitar aqui o Enable Manual Device Selection, tá? Para poder escolher a placa, mas aqui é mais se você, sei lá, de repente tem mais de uma GPU instalada, aqui eu só tenho uma, então é essa daqui mesmo, tá? E uma coisa muito importante para você fazer aqui, que eu não sabia disso e eu estava fazendo e minha render não chegava numa qualidade que eu queria. Existe essa opção aqui, Max Texture Resolution, tá? O que isso faz? Ele limita o tamanho de cada mapa que você está colocando na tua peça. Então, vamos entrar num termo mais técnico. Eu estou montando o meu personagem aqui. Esse personagem ele vai ter mapas de cor, mapas de displacement, mapas de normals, dependendo, mapas de specular, mapas de roughness e etc, etc. Ele vai ter mapas 2D, que são imagens, que vão ajudar a compor esses detalhes dele, certo? Quando você ativa aqui a sua GPU, ele vai perguntar qual que é o tamanho máximo das resoluções dessas texturas. E aí eu não sabia, às vezes eu colocava 1024. Eu achava que era alguma coisa da memória, né? A gente não sabe ler direito, às vezes não presta atenção. Eu achava que era alguma coisa da memória da GPU, e não era. Era, na verdade, assim, ele vai clampar. O que é clampar? Ele vai diminuir a limitação. Então, na hora que você colocar para renderizar, ele vai pegar todas aquelas texturas que estão aplicadas em toda a tua cena e ele vai diminuir para o tamanho que você colocou. Como eu uso texturas de 8K,
geralmente para fazer meus projetos Cinematic. Então eu ponho que o mínimo é 8K, tá? Então 8.192. E aí ele não vai diminuir, ele não vai clampar essa textura. Então se você põe 1024, 2048, você põe um número que é menor do que o número da resolução da tua textura, o que vai acontecer? Você vai... ele vai fazer todas as suas texturas diminuírem, e elas diminuindo, elas perdem qualidade. Elas vão ficar mais embaçadas e tudo mais. Então aí eu colocava para renderizar e eu não conseguia ter o mesmo resultado que eu tinha com a CPU, entendeu? Então agora desse jeito, você colocando aqui, você consegue usar todo o potencial que a tua GPU tem, que as suas texturas têm, tá? Lógico, se você fez uma textura de 4K, não adianta você pôr 8 ali, que ele não vai ficar melhor porque você colocou 8. É só uma questão de limitação de textura, tá bom? Então, coloquei aqui, tá bom? Eu gosto de diminuir o bucket size para 16, né? E o tipo de bucket scanning, tanto faz aqui, se você quer que renderize de cima para baixo, da esquerda para direita, randomicamente, em espiral e Hilbert, que são 4 quadrantes de triangulares que tem na peça. Ok, não tem muito o que fazer mais aqui, a não ser aqui em Arnold Renderer. Você vai ver que os AAs, né, os anti-aliasing da câmera, ele corta as opções que você tem aqui de diffuse, specular, transmission, SSS e volume indirect, e ele deixa só na câmera. Então, a partir de agora, só a câmera que vai estar fazendo isso, tá? Só a câmera que vai delimitar essa qualidade. É importante você não encher demais, fazer um super sampling, tá? Você não colocar samplings desnecessários, porque vai aumentar o teu tempo de render, tá? Então, às vezes é interessante você colocar para renderizar com esse tanto aqui. Você vai observar muitas vezes que o processo inicial, às vezes ele vai correr rápido. Ele vai chegar, por exemplo, às vezes uns 15%, 30%. E aí você vai ver que falta pouco para ele chegar no limite de detalhe dele. Então o que você pode fazer? Diminuir um pouco esses AAs até você calibrar mais ou menos o tanto de qualidade que você precisa para aquela imagem. Estou fazendo uma imagem 4K, preciso um pouco mais de anti-aliasing aqui, tá? Não uso Adaptive Sampling, não uso Clamping, não uso um filter de 1200, 1,2. E geralmente habilito aqui o Lock Sampling e o Use Outbumping SSS, por causa de como eu monto toda essa cena, beleza? E aqui, vou deixar em 2K, tá bom? 2K, tranquilo. Vou colocar para renderizar e a gente vai ver aqui. Eu vou primeiro colocar para renderizar, só que numa câmera que eu vou estar mexendo ela, tá? Só para vocês verem. Opa, ali já deve estar aqui já. Então vamos sair daqui. Eu vou dar um play, tá bom? Nesse exato momento a câmera vai começar a travar, porque renderização geralmente é uma coisa que pesa um pouco no computador e vai atrapalhar um pouco a minha câmera. Então eu dei um zoom na tela e vocês fingem que nada aconteceu, beleza? Display Settings. Aí. Então deixa eu pôr ele mais aqui pro cantinho para eu poder mexer. Então vocês estão vendo, ó, que eu estou mexendo aqui, ele vai atualizar isso. Isso daqui no Arnold dá para fazer se você tem CPU ou a GPU rodando, tá? A diferença é que com a GPU vai ser um pouco mais rápido, tá? Então, às vezes o começo na GPU é lento, mas o geral, na hora que você põe para renderizar tudo, a GPU vai bem mais rápido, tá? Eu fiz uns testes aqui. E quer ver, eu vou pôr aqui a câmera Camport, que é a render. Opa, deixa eu tirar aqui, por esse. Aí. Então olha só. A minha temperatura aqui é que a minha imagem vai estar tampando o lado ali onde eu estou marcando a temperatura. Eu estou com 64 graus na CPU e 54 na GPU. Estou renderizando pela GPU. Pode ver que a GPU ela nem esquenta muito, ela fica tranquila, ela não vai bater 80 graus, 90 graus, entendeu? A GPU é bem tranquila, tá? Então, ó, e aí ele vai começar a refinar essa renderização, tá? Então, tá em 2K aqui, a gente tá vendo aqui a porcentagem. Eu acho que eu poderia, de repente, até diminuir
o sampling, porque em 5%, tá vendo que ele já deu uma trabalhada boa aqui, agora ele tá só meio que limpando. No final da renderização, é legal você aplicar, eu tenho testado, tenho gostado do resultado, é legal você aplicar aqui no Display Settings, quer ver, deixa eu abrir aqui, voltar com ele de novo, você aplicar aqui no Imager um Denoise Optics, tá? Esse Denoise, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o final da tua render, ele vai fazer um cálculo em cima e tirar os granulados, tá? A não ser que um granulado seja algo que você queira ter na tua arte. Às vezes é proposital. Mas que nem no meu caso, como ele é um personagem que tem muito detalhe, eu gostei muito, porque o denoiser dele conseguiu manter os detalhes e tirar o granulado. Isso foi maravilhoso. Então assim, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui tá com denoiser, ó. Eu posso dar um zoom aqui, ó, e eu vejo os detalhezinhos, os micro detalhes da escultura que eu montei, e ao mesmo tempo tá mantido, e aí ele diminuiu esse granulado todo. Assim tá com granulado, tá vendo? Então olha como ele é muito mais manchado, né? E por quê? Porque que acontece? O SSS é algo que é difícil de calcular. A luz ela vai entrar um pouco na pele, vai até uma certa profundidade e vai sair. Então isso vai alterar um pouco o tom, vai mudar um pouco as coisas. Então eu não preciso pegar o sampling do SSS e subir ele demais, entendeu? Eu posso simplesmente usar um denoiser que ele já me ajuda um pouco, ó, tá? Lógico que pra mim, assim, algumas áreas eu tenho muita impressão que elas estão com um leve blur, assim, uma leve embaçado. Mas eu tô renderizando aqui, essa render aqui é de 4K. Então isso daqui de longe, ó, não faz diferença, não vai atrapalhar ou sabe, não vai destruir teu projeto, tá bom? Então, ou você pode até salvar com o denoiser aplicado e sem o denoiser, e depois você pode escolher as áreas que você quer que estejam mais com noise, com menos, você pode fazer isso também, tá? Então, isso daqui foi dentro do Maya, tá? As dicas que eu quero dar para vocês. Então, para mim, isso aqui é uma maravilha, tá? Isso aqui é muito bom, porque na minha placa de vídeo antiga, que era de outra marca, eu não tinha como renderizar algo sem ficar preocupado com a temperatura da minha CPU, tá? Eu renderizava não só rosto, às vezes eu renderizava projeto arquitetônico, esse tipo de coisa, e eu ficava desesperado, abria... Pra vocês terem uma ideia, a minha CPU era aberta, eu colocava ventilador, ligava ar-condicionado, e aí agora eu não preciso mais disso, minha CPU é fechadinha, não esquenta mais, inclusive eu tô precisando abrir para poder limpar um pouco. Mas é isso, sabe? É tranquilo, beleza? Vamos lá pro Marmoset, tá bom? E aí a gente vai ver agora como ele vai se comportar lá dentro, beleza? Vamos lá. Bom, estamos aqui no Marmoset, tá? Eu deixei a câmera já bem perto dele ali. E olha só, tá uma posição legal de câmera. No Marmoset, como ele está trabalhando no real time, ele na hora que você para a câmera que ele começa a calcular e a refinar aqueles pontos ali. Ele fica até uma barrinha ali embaixo carregando, tá? O efeito final não vai ficar o mesmo do de Cinematic, tá? Porque eu estou trabalhando com real time, os cálculos são um pouco diferentes aqui. Mas, coisas que tem aqui que eu gosto, é mais fácil para você definir algumas coisas dentro do real time, mais fácil para você ficar testando a quantidade de specular, porque assim, como ele está renderizando em tempo real, então ele está trazendo os detalhes já para você muito rápido, tá? Por isso que você ter uma RTX para renderizar o teu offline render ali no Arnold é importante, porque é o máximo que você vai conseguir de um offline render, entendeu? De experiência de real time, entendeu? Porque você poder calcular as coisas e definir as coisas o mais tempo real possível é mais proveitoso para você como artista, porque você pode se preocupar menos com a técnica do software e preocupar mais com o lado artístico da coisa, tá? E se você olhar bem aqui, eu não sei como vai estar essa imagem no YouTube, tá?
mas se você olhar bem, você vai ver que até os pelinhos que eu fiz, que eu trouxe, eu exportei esses pelinhos para cá, eles estão todos aqui, ó. Estão todos funcionando. Aqui, deixa eu dar um outro zoom aqui, ó, bem no olho. Acho que aqui pra cá dá pra ver uma galera aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tem esses pelinhos aqui, ó, de leve que eu criei. Tá bom? Então, tá vendo como em tempo real, porque em tempo real e ainda assim estou usando o Ray Tracing, tá? Os samples eu estou usando em 1K de sample, beleza? Aqui eu não preciso nem pôr para renderizar, ele tem essa opção para renderizar, mas eu meio que nem preciso pôr, mas eu já fiz isso já, porque ele já tá renderizando aqui a cena enquanto falo com vocês, tá? Então, ó, lógico que essa opção de Ray Tracing, ela meio que funciona mesmo se a placa não tiver. Ele tem um algoritmo que ajuda, assim. Só que quando tua placa tem o Ray Tracing, tem essa opção, ele trabalha muito melhor, muito mais rápido, muito mais tranquilo, tá bom? Agora você tem que prestar atenção no seguinte, não deixe softwares que vão trabalhar com a tua GPU mais de um software aberto ao mesmo tempo, lógico. Se você está renderizando no Maya, ou está só com o Maya aberto, não precisa nem estar renderizando, fecha o Maya, abre o Marmoset para fazer isso. Porque o que acontece? Um vai tentar usar a tecnologia Ray Tracing e às vezes o outro está um pouco preso, então vai ficar um pouco de memória no outro, e aí vai travar um pouco mais, você vai estranhar, e na verdade, pode ver ó, que eu trabalho aqui quase que bem em tempo real mesmo. É bem tranquilo. Na hora que eu paro, ele já pega a cena aqui e já mexe nela para mim. E é legal o real time, porque eu posso mover as luzes de lugar e ela já me dá o resultado que eu tô esperando, que eu tô vendo. Posso pegar a minha câmera, por exemplo, estou usando a câmera Walking 1. Posso pegar a câmera, posso vir aqui em Focus e habilitar o Depth of Field. Ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, eu posso até mexer nos planos aqui, ó. Se eu mexo num plano assim, ó, eu começo a desfocar algumas áreas, focar outras. Isso é muito legal de trabalhar, eu gosto muito. Então, esse estudo que eu fiz, ele na verdade foi: quero trazer a qualidade que eu sei fazer em Cinematic dentro de um real time, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, de ver como funciona um real time, de ver como a placa faz diferença nisso. Eu vou trazer outros vídeos sobre 3D, sobre produção. Às vezes eu vou estar produzindo alguma coisa, eu vou estar mostrando para vocês, beleza? E eu espero que esse formato, eu consiga apurar um pouco mais esse formato para vocês e a gente consiga fazer uns vídeos mais legais e com mais frequência também, tá bom? Então, galera, valeu, obrigado. Obrigado pela tua atenção, obrigado por assistir esse vídeo. Não se esquece de dar um like. Se quiser comentar, tiver dúvida, pode me chamar ali. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!